Tá? E os indicadores que eu utilizo são médias móveis exponenciais de 8 e 80. Essas são as que eu gosto, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem usar a média móvel de 9 contra 21 contra 50, se vocês quiserem usar 8 contra 13 contra 21, porque é Fibonacci, se vocês quiserem usar 17, 34 e 72, porque também é Fibonacci, Ficube, vocês podem usar o que vocês quiserem. Não é o número da média, não é o valor da média, é a filosofia dela que vai ajudá-los. Então, para mim, basicamente, as médias móveis, se alinhadas, elas nos mostram uma provável direção do mercado naquele caminho. Se eu tenho a média móvel de 8 e a média descendo do nível... E aí, se eu tenho as duas alinhadas e eu tenho o estocástico lento de 8 descendo do nível de 80 para 20, nos dois time frames, isso traduz para mim também uma direção baixista de mercado. Se eu tenho estocástico lento de 8 subindo do nível 20 para o nível 80, nos dois time frames, isso traduz uma direção altista do mercado. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então aqui, ó, observa aqui do lado esquerdo, nós temos o quê? Nós temos o estocástico lento virado para baixo nas últimas horas do dia 23 de junho. Enquanto a gente tem o estocástico lento virado para baixo nas últimas horas do dia 23 de junho, a gente entra no 10 minutos e a gente também vê o estocástico lento virado para baixo em alguns momentos do período da tarde de 23 de junho. Então, quando a gente tem estocástico lento virado para baixo nos dois períodos, 60 minutos contra 10 minutos, eu tenho que procurar favorecer o quê? As operações de compra? Não! Eu tenho que procurar favorecer vendas em todos os repiques ou em todos os candles brancos que forem surgindo, para que eu consiga trabalhar a favor do fluxo do mercado, a favor da direção mais poderosa do mercado. Olhem o final, na verdade, olhem a abertura do dia 24 de junho. Por que ela é uma abertura importante, a abertura dia 24 de junho? Porque ela é um gap trap. Ela é um gap trap, que eu vou falar logo em seguida para vocês. É um ótimo ponto de entrada ali, sim. E observem o início do dia 23 de junho. A gente perde a mínima do primeiro candle do dia, depois a gente rompe a máxima desse mesmo candle, depois a gente perde a mínima desse mesmo candle, depois a gente rompe a máxima desse mesmo candle. O início desse dia, a parte da manhã desse dia, é aquilo que eu chamo de Search and Destroy Day. Traduzindo para o português. O dia de procurar e destruir. O mercado testa uma zona, vai para outra. Testa uma zona, vai para outra. Testa uma zona, vai para outra. Imagina a dor que esse tipo de dia produz. Por quê? Porque quando perde a mínima do primeiro candle, que é um gap trap inclusive, o cara entra batendo. Na verdade é só um trap. O cara entra batendo na venda. E depois ele é estopado e quando ele estopa ele decide reverter para compra. E daí ele reverte para compra. E daí ele é estopado de novo, daí ele reverte para venda. E daí quando ele é estopado de novo, ele reverte para compra mais uma vez. E daí ele é estopado de novo. E ele levou violino o dia inteiro. E é olé para um lado e olé para o outro lado. Ele está jogando contra o Messi. O que ele quer? Ele quer jogar contra o Messi e dar uma trivela no Messi? Ele quer passar a bola no meio das canetas do Messi? Não vai conseguir. Então, o ponto que eu preciso que vocês entendam é que se vocês não tiverem regras muito específicas de quando comprar e de quando vender, vocês vão ficar completamente perdidos no day trade a maior parte do tempo. Quanto mais específicas forem as regras e quanto melhor elas forem, menor será o número de operações. E menos dias vocês irão operar, mas maior será a rentabilidade de vocês. Eu lembro de uma vez em que eu, por algum... A minha filha ainda era bem pequenininha. Acho que ela tinha uns 3 anos. Uns 3 anos.
E eu, por algum motivo, acho que eu irritei ela. Eu falei alguma coisa que ela ficou muito braba comigo. E como ela ficou braba comigo, eu vi que ela ia correr na minha direção e ia tentar me agredir fisicamente. O que eu fiz? Eu vi que ela vinha, eu botei a mão na cabeça dela, que assim, o meu braço é maior que o braço dela, naturalmente, e ela ficou dando soquinhos e dando chutinhos no ar, e era chute, soco, chute, soco, chute, soco, chute, soco, chute, e tentando de toda maneira possível causar algum impacto em mim. E eu sabia. Só fazendo assim. Aí depois de algum tempo, ela se cansou, obviamente, se sentou no chão e ficou assim. Toda vez que eu vejo um trader, um day trader iniciando no mercado, eu vejo exatamente a mesma situação. O cara vai fazendo uma série de ataques descoordenados contra o mercado. Ele tenta uma estratégia, depois tenta outra, depois outra, e outra, e outra, e outra, e daí tenta aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. O cara está completamente descoordenado na forma que ele vai atacar o mercado. E por isso, o que acaba acontecendo? Ele gera um monte de entropia, um monte de energia gasta desnecessariamente e nenhum resultado. Ao passo que, se minha filha tivesse tido um pouquinho de discernimento àquela hora, ela viu que eu botei a mão na cabeça dela, ela não tentaria atacar meu corpo, ela tentaria atacar meu braço. Ela tentaria dar um soco no meu braço, ela tentaria pegar o meu braço, ela tentaria dar uma chave no meu braço, ela tentaria fazer uma coisa ali, com um único golpe. E daí ela teria produzido algum impacto. Resumo da ópera. Escolham 2 táticas de day trade e operem somente elas. E sejam especialistas nelas. Sejam mestres nelas. Enquanto não der aqueles sinais, não façam nada. Esperem. Fiquem só de boa. Só de boa. Esperando que apareça o sinal. Esperando que apareça aquilo que você estava esperando para fazer o seu trade. Certo? Essa é o principal conceito que eu preciso que vocês tenham. Tá? Notem, para venda, tá? Se a gente olhar esse gráfico anterior aqui, essa venda aqui, que teria sido feita ao longo dessas horas, ela não é absolutamente perfeita. Por que ela não é absolutamente perfeita? Ela não é absolutamente perfeita porque simplesmente a gente tem, nessa situação aqui, a média móvel de 80 horas subindo. Então, como a gente tem a média móvel de 80 horas subindo contra as médias móveis de 8 caindo, essa situação aqui ela até pode permitir uma venda, mas não é uma venda daquelas maravilhosas. A melhor situação possível qual que seria? Média móvel de 8 exponencial caindo no 60, média móvel de 80 exponencial caindo no 60, estocástico lento caindo no 60. Média móvel de 8 caindo no 10 minutos, média móvel de 80 caindo no 10 minutos, estocástico lento no 10 minutos sobrecomprado e virando para baixo. Como isso daqui. Então vejam que aqui a gente tem média móvel de 8 caindo no 60, média móvel de 80 caindo no 60, estocástico lento virado para baixo no 60. E daí a gente entra no 10 minutos, e no 10 minutos a gente vê o estocástico lento virado para cima, virando para baixo, venda. Virado para cima, virando para baixo, venda. Venda aqui e venda aqui. E essas duas vendas, aqui e aqui, elas estão simplesmente, tecnicamente perfeitas porque elas estão alinhadas com o período mais longo.
elas estão alinhadas com o estocástico lento mais longo, nos permitindo, então, operar de uma maneira muito mais eficiente. Só que quantas vezes nós teremos tudo isso alinhado? Quantas vezes o Barcelona vai deixar tu fazer um gol neles? Pouquíssimas, né? Sim. Mas quando você tiver essa oportunidade, esse é o momento de você agir. Não é antes. Não é em qualquer situação. Observem que para compra a gente inverte a situação. A gente quer o quê? A gente quer a média móvel de 8 subindo, a média móvel de 80 subindo nos 60 minutos e o estocástico lento também subindo. E a gente quer a média móvel de 8 e 80 subindo no 10 minutos e a gente quer o estocástico lento sobrevendido e virando. Aqui, ó. Olha a coisa mais interessante. Média móvel de 8 no 60 subindo, média móvel de 80 no 60 subindo. Observe como o estocástico lento está subindo no dia 17 de junho. E quando a gente entra no dia 17 de junho, o que a gente tem aqui? Ó? A gente abre num gap de alta, daí a gente recua. E esse recuo faz com que o nosso estocástico lento aqui, ó, vire para cima no 10, entrada. Depois ele vira para cima no 10 de novo, mais uma entrada. Então aqui uma ótima entrada, aqui uma ótima entrada. A gente tem duas boas oportunidades de fazer day trade. E aqui eu estou mostrando casos em índice futuro, mas isso fica muito mais fácil de ser observado em gráficos de ações.